Olá a todos e a todas, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje eu gostaria de dizer algumas, partilhar alguns dos meus pensamentos sobre o quão bem ou mal as pessoas vêm preparadas da faculdade para o mundo profissional da psicologia. Ou seja, até que ponto é que a universidade prepara as pessoas para aquilo que é o contexto real. Bom, para dar aqui algum contexto, obviamente, o mundo da psicologia é um mundo abrangente. As pessoas estão habituadas, ou se calhar estão mais familiarizadas com o papel do psicólogo enquanto aquela pessoa que está dentro de quatro paredes a aconselhar, a avaliar, a intervir, a diagnosticar, portanto, num papel tanto ou quanto mais clínico, não é? E muitas das vezes num contexto privado, isolado, mas a verdade é que psicologia, enquanto área e enquanto ciência, é bastante abrangente e essa abrangência tem aumentado cada vez mais ao longo dos anos, muito por fruto da investigação e das áreas que se foram desenvolvendo, quer diretamente no contexto da psicologia, quer áreas adjacentes ao qual a psicologia também se interseta, como por exemplo as neurociências. Portanto, tudo isto é uma grande evolução. Não é? E sendo uma área abrangente, há muitas coisas que são possíveis serem feitas dentro da psicologia e, obviamente, não é? A pessoa, ao longo da sua carreira, irá percebendo aonde é que ela deseja estar, onde é que ela pode estar e pode ser em vários locais a fazer várias coisas diferentes. A universidade tenta providenciar aquilo que é a base da psicologia. Portanto, aquilo que os cursos tentam fazer é dar uma base daquilo que são áreas chaves da psicologia e depois tenta abranger ou tenta dar alguns vislumbres, não é, do que são outras áreas ou outras dimensões diferentes da psicologia. E para tal, não é, o curso é dividido em duas partes, por assim dizer. A primeira parte são os 3 primeiros anos, que é aquilo que se considera hoje em dia uma licenciatura em Ciências Psicológicas. E, na generalidade, esses 3 anos são a base. A história da psicologia, questões antropológicas, questões de evolução social, questões de evolução experimental, psicopatologia, portanto, tudo aquilo que nós, à partida, necessitamos de base para perceber, não é, as diferentes teorias da psicologia, portanto, coisas gerais, metodologias de investigação, estatística, pronto, todo aquilo que é básico. Vá. E depois os 2 anos de mestrado destinam-se àquilo que será um maior aprofundamento numa das áreas da psicologia. Não é? Tradicionalmente, existem 3 que se foram destacando ao longo dos anos: a área clínica, a área educacional, a área social e das organizações. Lá está, com o avançar dos anos e da investigação, outras áreas foram começando a surgir e a serem relevantes, como a área da psicologia da saúde, a psicologia do desporto, a psicocriminologia ou psicologia forense ou psicologia criminal, como queiram chamar,
neurociências, portanto, mestrados ou áreas que foram começando a ganhar algum interesse em termos daquilo que era a execução dos trabalhos. E o que é que o mestrado propõe então? Num primeiro ano, cadeiras, disciplinas que tendem a aprofundar esses temas relativamente à área que a pessoa escolha, né? E depois um último ano em que se faz um trabalho de investigação, dissertação de mestrado, e ao mesmo tempo tem-se então a tão aguardada oportunidade para se colocar os pés no terreno, de uma forma controlada, ao qual estamos a falar do estágio curricular e que muitos depois irão fazer um relatório de estágio, não é, sobre a sua experiência. Já para não falar que depois a dissertação é um ato de defesa pública, portanto depois será defendida. Se isto é suficiente para deixar as pessoas preparadas, a resposta é não. A universidade, os cursos, não, aqueles 5 anos, não são suficientes para prepararem as pessoas para todas as dimensões da psicologia e naquilo que vem a sendo o trabalho de campo. Agora, também é importante dizer o seguinte: nestes últimos anos, vou falar no geral, a maior parte das instituições que detêm um curso de psicologia têm feito um esforço para, no seu corpo docente, tentarem encontrar pessoas que tenham experiência não só académica e de investigação, mas também experiência clínica, da prática, para, de alguma forma, poderem, nas suas aulas, poderem sensibilizar ou poderem traduzir da melhor forma aquilo que pode ser o mundo que estão agora ali a aprender, portanto a parte académica, para depois a parte profissional. Agora, não é possível, especialmente a maneira como os cursos são construídos hoje em dia, não é possível preparar adequadamente uma pessoa em 5 anos para a sua entrada no mundo profissional. Para isso, as pessoas precisariam de ter já uma linha ou uma área de psicologia que tivessem curiosidade em, e os estabelecimentos de ensino terem um conjunto de programas altamente estruturados e muito mais vocacionados para a prática. Depois também há aqui outra coisa que é, a meu ver, muito importante, que eu acho que falta no curso de Psicologia, que é, a meu ver, o encontro com o terreno deveria ser muito mais cedo do que no 5º ano. Isto porquê? Para que a pessoa tenha uma percepção mais realista e consiga fazer uma melhor ligação com as temáticas que estão a ser ensinadas, para depois poder, no final do seu curso, escolher a área ou os interesses que mais se adequam à sua construção de carreira. Portanto, na minha ótica, isto é uma opinião pessoal, poderiam-se implementar estágios de observação, e isto é muito importante, observação a partir do 2º ano, em que os alunos pudessem observar como se trabalha no terreno e terem também a possibilidade de fazerem múltiplos estágios ou múltiplas observações de várias áreas da psicologia, até para lhes ajudarem a perceber o que é que poderá ser do interesse e da sua escolha. Agora, eu digo observação porque com um 2º ano de curso, ninguém, bem, se com 5 anos de curso é discutível a preparação para se trabalhar com pessoas, no 2º ano
nem pensar. No entanto, observar aquilo que acontece na prática dá uma melhor perspectiva daquilo que depois é a realidade da psicologia e o curso. E, portanto, este, no fundo, passa por ser o papel das instituições. Por isso, quando uma pessoa sai da faculdade, não está segura, não está 100% preparada para trabalhar no terreno. Pode ter luzes, consoante o curso, o local onde tirou e a sorte que teve com os docentes, poderá ter uma percepção mais ou menos realista daquilo que é o terreno, mas vão-lhe faltar uma série de ferramentas que o contexto académico não está devidamente preparado para dar, pelo menos a um determinado nível. Por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, a maior parte das formações do treino em psicoterapia é dado em contexto universitário. No entanto, são programas de doutoramento ou pós-doc, ou programas de certificação universitária para quem já atingiu, já terminou o curso todo, para que possam ali fazer. Portanto, é um equivalente de uma formação profissional que pode ser realizada fora do contexto universitário. Portanto, nem mesmo os alunos das outras universidades no estrangeiro, né, até mesmo a sua preparação, segue também muito deste curso. Depois, as universidades ou os programas poderão ter uma maior integração para depois fornecer ferramentas para que as pessoas possam evoluir na sua prática. Mas aqui estamos a falar em formação contínua e uma formação mais profissional. Até porque, quando se fala em formação profissional, está-se a falar numa formação de treino especializado que se destina a um determinado contexto. Utilizando o exemplo da psicoterapia. A psicoterapia é uma área de intervenção altamente especializada dentro da área da psicologia. E, portanto, o objetivo das formações pós-graduadas que treinam as pessoas para serem psicoterapeutas, ou para poderem exercer psicoterapia, ou trabalhar com psicoterapia, especialmente a nível de especialidade, essas formações destinam-se a contexto profissional, não académico. Ou seja, aquilo que dão em termos de teoria é sólido, no entanto, há muito mais, à partida, muito mais prática profissional e voltada para as pessoas saírem daquele contexto e irem agarrar naquelas ferramentas e utilizá-las na prática, do que, por exemplo, na universidade, em que ainda se está a tirar o curso e ainda não se tem a possibilidade de exercer enquanto psicólogos e, portanto, genuinamente utilizar aquelas ferramentas no contexto prático. Por isso é que a formação profissional e a prática, não é, aquilo que vão preparando as pessoas para depois, sim, tornarem-se melhores profissionais. Portanto, a universidade aquilo que faz é abre a porta para a pessoa em termos daquilo que é a psicologia. No entanto, é expectável que a pessoa, ao terminar esse percurso e dar o outro passo para ser reconhecida enquanto o exercício da psicologia, depois da entrada na ordem e estabelecimento da sua carreira, que se envolva num conjunto de formações profissionais destinadas à prática que depois potenciem ferramentas para começar a construir a sua carreira e ter muito mais segurança nas suas intervenções, que são mais dirigidas para aquilo que a pessoa está a fazer em termos profissionais. Portanto,
Essa é a grande diferença. Então, e onde é que entra, por exemplo, a ciência aqui? Bom, a base da psicologia, porque a psicologia, enquanto ciência, é a base científica, ela surge principalmente num contexto daquilo que é aquilo que está mais tradicionalmente associado, que são as universidades. E onde é que isso se nota? Bom, em programas de mestrado é quando as pessoas têm a primeira introdução ao mundo da investigação, não é? Mas, aprofundando essa experiência, temos então os programas de doutoramento, as bolsas específicas de investigação que unidades de investigação constituídas dentro de universidades têm ao seu dispor e, portanto, sim, muito da ciência é realizada dentro da parte académica. Agora, porquê é que isso é importante? Porque, não é, é a base da evidência empírica que depois nos permite realizar as nossas intervenções. Ou seja, tudo aquilo que supostamente nós utilizamos na nossa prática profissional, não é, foi criada, foi desenvolvida como fruto de investigação. Por isso é que a investigação é importante. E por isso é que olhar para a investigação e discutir criticamente resultados e elaborar hipóteses e validar programas e pensar em mecanismos de mudança e processos e tudo mais. Por isso é que isso é importante depois para ser transposto na prática. Agora, claro que vão-me dizer assim, mas essa transposição é uma transposição direta. Bom, nem sempre. Primeiro, porque o contexto de investigação geralmente é diferente do contexto da prática, tem algumas diferenças. Logo, o que nós fazemos na prática, em alguns casos, necessita de leves adequações em comparação com o que foi validado num determinado contexto científico. E depois, também é importante perceber que os investigadores têm as suas áreas de investigação por escolha e algumas também por imperativos de recursos, né? E que não atentamos a tudo. Também isso é importante percebermos. Né? Também é importante sermos críticos nisto. E é daí que o mundo da investigação também é muito importante estar lado a lado com o mundo da prática. E, mais uma vez, os investigadores que também eles detêm prática clínica são os mais importantes para realizar a investigação porque conseguem ter esta sensibilidade dos dois mundos. Tentarem juntar aquilo que é o melhor e o possível da investigação com aquilo que é o melhor e o possível da prática. Agora, quando as pessoas dizem que o melhor aliado é a experiência, bom, isso também é questionável. Porquê? Porque aquilo que nós sabemos, temos de dados, é que o facto de uma pessoa ter mais anos não tem uma associação direta com competência. Ou seja, eu posso ter 15 anos de carreira e, a nível de construção de competências, isso pode não acompanhar com os anos de experiência que eu tenho. E daí que é importante olhar para a riqueza dessa experiência e também para, lá está, do ponto de vista da formação e do treino, o que é que eu também tenho feito ao longo destes anos
para conciliar com essa experiência. E não só aquilo que eu fiz, mas também a qualidade do acesso dessas formações que eu realizei. E daí a importância de que as formações dadas em contexto académico ou contexto profissional serem baseadas em evidências, portanto, terem um suporte de investigação empírico para depois as pessoas poderem utilizar isso na prática. E porquê é que esta discussão é muito sensível? Bom, porque nós sabemos que, em termos de estabelecimento de carreira, é difícil para as pessoas começarem e difícil para as pessoas, se calhar, adquirirem, porque a formação é dispendiosa e muitas das vezes nós não sabemos o que, aonde a fazer, não é? Tudo isso é algo muito complexo, muito complicado. As pessoas munem-se de aspectos quase autodidatas. Compram uma data de livros em que leem na expectativa de utilizarem aquelas técnicas ou esses processos na prática clínica. Agora, também temos que questionar a qualidade desses materiais. Portanto, isto é tudo muito complexo em termos de discurso e em termos de percepção. Portanto, é essencial que estas áreas estejam em constante conversa, diálogo, e que estejam mais próximas entre si, dentro, obviamente, daquilo que são os seus objetivos e limitações, para prepararem devidamente um profissional. Portanto, eu diria, para resumir, não, as pessoas não saem totalmente preparadas da universidade. A universidade destina-se a abrir as portas do conhecimento e mostrar o que é a psicologia, quais é que são as áreas de psicologia, o que é que a pessoa pode fazer com essas áreas e dentro dessas áreas. Os cursos que tenham docentes que estejam ligados à prática ou que tenham experiência no terreno poderão dar uma perspectiva mais realista daquilo que é o mundo profissional, portanto, a carreira de um psicólogo. O que vai preparar as pessoas para a prática são as formações profissionais que as pessoas podem adquirir ou dentro do contexto académico, porque há muitos departamentos de formação que se destinam à profissionalização e que são externos, ou, eventualmente, entidades, associações ou sociedades que se destinam ao treino de profissionais. Já dentro do mundo da psicologia, portanto, pessoas que estão no exercício da psicologia e procuram ferramentas específicas para intervenções ou para caminhos específicos. E isso é a formação profissional. Obviamente que é importante que as pessoas a apliquem, portanto, daí vem o trabalho, a experiência, mas à partida, quando uma pessoa quer fazer uma formação profissional, é porque se destina, tem como objetivo aplicá-la na prática. E, finalmente, aquilo que vai ligar todas estas dimensões é a investigação, porque é através da investigação que nós podemos suportar as boas práticas, quer aquelas que são ensinadas em contexto académico, quer aquelas que depois podem ser utilizadas em contexto profissional. E por isso é que é importante, não é, que a investigação olhe tanto para o lado académico quanto para o lado profissional.
Ou seja, não se destina a ser apenas um exercício teórico, mas sim que aplicações práticas é que eu posso fazer com a minha investigação. Agora, estes campos são essenciais. E é importante sensibilizar as pessoas para isto, porque senão acontece ou pode acontecer a falácia de algumas pessoas utilizarem o discurso de como as universidades não nos preparam, o que importa é então a experiência e não tanto a universidade e a parte académica, a parte de investigação. Isso depois abre uma porta para algumas pessoas poderem entrar dentro de práticas com pouca evidência ou pseudocientíficas, que depois, obviamente, vão mexer com a imagem da psicologia, com a imagem da profissão e que podem ir ou não contra aquilo que são as diretrizes de entidades que regulam o exercício não só das profissões de saúde, como também, especificamente, a entidade que regula o exercício da atuação da psicologia, que é a Ordem dos Psicólogos Portugueses. E por isso é que é importante sensibilizar as pessoas para a importância do ensino superior, da academia, a importância da investigação, a importância da prática do terreno. Se todas as pessoas têm que fazer investigação, não têm. É importante, sim, é que percebam qual a função e a importância da investigação para poderem utilizá-la da melhor forma na sua prática profissional. É isso. Estas são as minhas perspectivas, a minha opinião sobre este tema. Desejo-vos a todos um resto de boa semana. Fiquem bem e até uma próxima.